A Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 23, nos versículos de 1 a 33. Não espalhe notícias falsas e não entre em acordo com o ímpio para ser testemunha maldosa. Parece 2025, né? Mas não é. Fake news, mentiras. Não dê falso testemunho contra o teu próximo, né? Então aqui tá dizendo, ó, não espalhe notícias falsas e não entre em acordo com o ímpio para ser testemunha maldosa. 2. Não siga a multidão para fazer o mal e num processo não deponha com a maioria para torcer a justiça. Incrível, né? O ser humano é o mesmo desde o Éden. Não devemos nos associar com os revoltosos, com aqueles que querem fazer confusão, bagunça, tumulto, depredação, vandalismo, qualquer coisa que seja, vamos dizer assim, condenável. A ira dos homens não produz a justiça de Deus. Não está nas nossas mãos a solução. Por isso devem existir leis e juízes e instituições. E claro, acima de tudo, Deus, a Bíblia. Nós pautamos a nossa vida pela instrução da palavra de Deus. Mas eu tô falando assim bem de uma sociedade, de um grupo social. Tem que ter alguém que vai julgar, tem que ter uma lei que te dê um parâmetro, uma direção, uma orientação. Tu tem que saber para que lado ir, o que fazer. Tem que saber o que é certo, o que é errado, o que é permitido, o que é proibido. E a Bíblia diz, nós estudamos em Provérbios, não te associe, não te junta com os revoltosos, com os rebeldes, com aqueles que são contra, né, as autoridades instituídas, contra as regras, contra as leis. Existem métodos de resistência, existem formas de tu buscar os teus direitos. Mas o que tu tem que fazer? Tu tem que, em primeiro lugar, acreditar que Deus está no controle de tudo. Tu tem que acreditar que Deus é soberano. Nenhuma instituição, nenhuma autoridade, nenhum poder existe sem que Deus permita. Por mais que nos custe, por mais que nos doa, nós temos que crer, porque a palavra de Deus diz que é assim. Então aqui está deixando bem claro, não siga a multidão. Tinha uma historinha que eu contava para as crianças, Maria vai com as outras. Maria era uma ovelhinha. Para todo lado que o rebanho ia, ela ia junto. Aí um dia elas resolveram se jogar do penhasco, aí a Maria, não. Então não siga a multidão, porque tu pode cair do penhasco, tu pode cair no abismo. Não siga a multidão para fazer o mal. E num processo, não deponha com a maioria para torcer a justiça. É incrível, né? Como a palavra de Deus é atual. 3. Não seja parcial, nem mesmo com o pobre nas suas demandas. Também vimos em Eclesiastes e em Provérbios. Não é a questão que tu tem que ser contra o rico e a favor do pobre. Não, não é assim que funciona. Tu tem que estar a favor de quem está certo e tem que estar contra quem está errado. A justiça, não é que fala, tem que ser imparcial. Imparcial, não importa se a pessoa é rica ou se a pessoa é pobre. Não importa se a pessoa é homem ou se a pessoa é mulher. O que importa é quem está certo.
Quem está falando a verdade? A justiça tem que pender para o lado daquele que está sendo injustiçado, que está carecendo da justiça. A Bíblia diz, né, nas bem-aventuranças, que temos vídeo no canal, no Sermão do Monte, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Sede de justiça, porque o nosso Deus é o justo juiz. E sim, quando olhamos para o mundo, nós vemos que muitos não são justos. Muitos são injustos. Muitos escapam da justiça humana por causa de subornos, por causa de interesses escusos. Mas há um justo juiz, a justiça divina é infalível. E tudo que está escondido vai ser revelado. Tudo que está oculto vai ser proclamado dos telhados. Então é isso que a gente acredita, na justiça de Deus. 4. Se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Se você vir prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que odeia você, não o abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. Tipo assim, ó, o boi e o jumento não tem culpa de ter um dono ruim, né? Mal. Olha só. Aquele que odeia você. Então, existem duas situações aqui. Existem inimigos. Nós sabemos que existem inimigos. E existem aqueles que nos odeiam. Então, tu não vai pagar o mal com o mal. Porque tu é de Deus. Tu é consagrado, tu é santo, tu é separado, tu é escolhido. Então o que acontece? Tu vai ajudar o teu inimigo. Tu vai ajudar aquele que te odeia. Tu não vai abandonar o animal. Êxodo, hein? Êxodo. Pensa assim, o animal não tem culpa de nada. Forte isso, né? E muitas pessoas não sabem, tá aqui, ó, tá escrito. Tu vai ajudar o dono a erguer o animal, mesmo que ele te odeie e seja teu inimigo. 6. Não perverta o direito do pobre que vem até você com a sua causa. Fique longe da falsa acusação. Não mate o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Olha só. Não aceite suborno. Quer dizer, não te vende por nada nem por ninguém, né? Porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Olha isso. O suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Então, quando tu vê alguém pervertendo o direito, pervertendo a justiça, deve ter muito suborno, muito dinheiro, rios de dinheiro correndo, para que ele perverta as palavras dos justos, para que ele perverta o direito do pobre, para que ele cometa falsa acusação, para que ele mate o inocente e o justo. Tu tá entendendo? 9. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros na terra do Egito. Aqui vem aquilo que eu falei no primeiro vídeo sobre os estatutos de Deus. Há uma excelência ética e moral. Vocês foram escravos, então agora vocês não devem escravizar. E se por circunstâncias ocorrer
né, a escravidão, vocês têm que ser mais éticos, mais morais, mais morais, mais justos do que os outros. Porque vocês sabem, vocês viveram na pele o que é ser estrangeiro na terra do Egito, o que é ser escravizado na terra do Egito. E sim, os juízes, eles estão no meio do povo para julgar com justiça, com equidade, com misericórdia, de acordo com a lei, com os estatutos de Deus. Eles representam a justiça. 10. Durante 6 anos você semeará a sua terra e recolherá os seus frutos. Porém, no 7º ano, deixe a terra descansar e não a cultive, para que os pobres do seu povo achem o que comer e os animais do campo comam do que sobrar. Faça o mesmo com a sua vinha e com o seu olival. 6 dias você fará o seu trabalho, mas no 7º dia descanse, para que descanse também o seu boi e o seu jumento, e para que o filho da sua escrava e o estrangeiro se revigore. Então, de novo, ó, tem escrava, tem escravo, tem estrangeiro no meio do povo. 13. Deem atenção a tudo que eu tenho dito a vocês. O nome de outros deuses não deve ser lembrado nem pronunciado por vocês. Então, o que a gente vê aqui? Deus falando sobre o descanso. Novamente, quantas vezes, desde o Gênesis, nós já vimos o descanso, a importância do descanso, do repouso, do refrigério, de santificar este tempo para Deus, né? Oferecer, consagrar. E agora tá falando da terra. A terra também tem que descansar. A terra também vai ter que usufruir do descanso, do repouso. E para aqueles que acham que a terra e os animais não tem nada a ver, tem. Deus criou o jardim do Éden para o ser humano. E vamos dizer assim, o último a chegar foi o ser humano. A criação, tudo que Deus fez era bom, era perfeito. Nós estudamos Gênesis e há uma playlist no canal sobre Gênesis. Tu tem como assistir desde o 1º capítulo. Tudo que Deus criava era bom, era muito bom. Então a criação geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Deus criou a natureza, Deus criou os animais. Tudo que Deus fez faz parte do propósito dele. Tudo que ele criou tem um propósito. Então aqui está falando da terra. A terra foi amaldiçoada com espinhos, com ervas daninhas. Houve uma consequência para a terra por causa do pecado. E nos animais, em toda a criação. Então aqui a terra tá sendo, vamos dizer assim, preservada através do descanso, do repouso. E nós aqui no Rio Grande do Sul vimos terras que nunca tiveram descanso, não tiveram repouso e se tornaram desérticas, áridas. Porque o ser humano é ganancioso. Acha que a terra tem que dar, que nem a sanguessuga. O que tu quer, sanguessuga? Dá, me dá, é meu. Sugar, exaurir, esgotar. Então, Deus, que criou os céus e a terra, está dizendo, ó, durante 6 anos, tu vai semear a terra e vai recolher os frutos. Mas no 7º ano, tu vai deixar a terra descansar. E tu não vai cultivar. E outra, tu vai deixar para os pobres. Tu vai deixar para os animais. Então, Deus fez tudo perfeito. Tudo está conectado, tudo está ligado. A criação
reflete a glória, a majestade, o poder, a autoridade do nosso Deus. Então aqui tá falando da terra e tá falando dos animais. E aí depois, tipo assim, parece que não tem muito a ver, ele fala: o nome de outros deuses não deve ser lembrado nem pronunciado por vocês. Por que vocês acham que está escrito isso? Porque havia uma ligação dos povos e principalmente dos egípcios com a natureza. Essa conexão que se tornou culto, adoração, devoção, se manifestava no rio Nilo, que a gente viu, nos animais, né? Na fertilidade, nas chuvas, tudo que era importante para que eles tivessem uma vida, um conforto, uma segurança, uma prosperidade, alimento, tudo, bem-estar, eles adoravam, eles cultuavam, eles faziam que aquilo se tornasse um ídolo. E sim, isso é uma lição para nós, porque o ser humano, ele se perde em coisas pequenas e em coisas grandes. Às vezes ele precisa de alegria, de descanso, então ele fica o quê? Jogando, entretenimento, perde a capacidade de trabalhar, se torna preguiçoso, procrastinador, né? Não acaba, não conclui, não planeja, não se esforça, não estuda. Então assim, ó, tem muitas coisas que se tornam deuses, que se tornam ídolos. E o outro lado, aquele que quer ganhar, vencer, trabalha e nunca descansa, nunca curte a vida, como nós vimos em Eclesiastes, não desfruta. Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tem vai ficar para quem? Tá com os celeiros abarrotados. E aí? Então tem os dois extremos. Então aqui Deus está falando, ó, da terra, dos animais, e está falando dessa idolatria, de tu ou descansar demais, querer comer, beber e dormir, né? Ou tu querer trabalhar, ganhar, enriquecer. Extremos. Não menciona o nome de outros deuses, nem lembra, nem pronuncia. 14. 3 vezes no ano celebre uma festa para mim. Então, o nosso Deus gosta de festa. O Evangelho diz: se alegra com quem está alegre e chora com quem está chorando. Então, sim, nós devemos celebrar. A bênção de Deus vem quando os irmãos estão unidos, reunidos. Quão bom e quão agradável, maravilhoso é os irmãos unidos, celebrando. Então Deus está dizendo, ó, 3 vezes no ano celebre uma festa para mim. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado, no mês de Abibe, porque nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Olha só. Celebrem a festa da ceifa, dos primeiros frutos do seu trabalho, do que vocês semeiam no campo, e a festa da colheita ao final do ano, quando vocês recolhem do campo o fruto do seu trabalho. 3 vezes por ano, todo homem deve comparecer diante do Senhor seu Deus. Não ofereçam o sangue do meu sacrifício com pão fermentado, nem deixem que a gordura da minha festa fique durante a noite até a manhã seguinte. Então aqui Deus está falando o quê? De 3 festas. E essas festas, elas têm uma conotação também de santidade, de santificação, de louvor, de adoração, de culto. É uma celebração, é um agradecimento, uma gratidão, é uma honra a Deus. Porque se antes eles ofereciam sacrifícios para as divindades, para os deuses, para os ídolos, porque eles acreditavam que a fertilidade, a prosperidade, a colheita vinha deles, Deus está deixando bem claro. Uma forma de dizer assim, ó, vocês faziam festas para esse, para aquele, pois agora 3 vezes por ano vocês vão fazer
3 festas: a festa dos pães sem fermento, a festa da ceifa e a festa da colheita. E isso era uma forma de desconectar o povo das festas pagãs, dos falsos deuses, das falsas divindades, entende? Dos ídolos. Como eu falei, é uma mudança de mente, de mentalidade. Eles estavam aprendendo como deveriam servir a Deus. E agora vem o verso 19. Tragam as primícias dos frutos de sua terra à casa do Senhor seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da sua própria mãe. Quando nós estudamos Gênesis, no capítulo 18, no verso 8, eu falei para vocês sobre o leite coalhado no novilho. Se tu é inscrito no canal, se tu está acompanhando os vídeos, tu deve lembrar que eu disse, gente, isso vai aparecer algumas vezes na Bíblia. E eu quero que vocês tenham entendimento, discernimento, a interpretação correta disso. E se tu lembra, né, se tu está acompanhando, eu expliquei que naquela ocasião Abraão recebeu 3 anjos, que na verdade nós descobrimos, entendemos, aprendemos, estudamos que eram 2 anjos e o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus. Porque um deles era o anjo do Senhor com letra maiúscula. E os 2 anjos foram para destruir Sodoma e Gomorra e Deus ficou com Abraão, Abraão ficou com Deus. Então, o relato começava contando como 3 anjos. Por quê? Porque foi a percepção que Abraão teve no calor do dia, lembra de tudo? E ele pediu para eles ficarem ali, que ele iria oferecer alimento para eles. E ele ofereceu coalhada, leite e um novilho. E eles comeram. E eu disse para vocês, olha só como que as coisas são interpretadas. Abraão ofereceu leite, coalhada e novilho. Quer dizer, leite e carne. E eles comeram. Eles abençoaram. Tudo bem. E depois, os anjos foram cumprir a missão de destruir Sodoma e Gomorra. Se tu não assistiu, assiste. Temos a playlist sobre Gênesis. Agora, tu acabou de ler aí na tua Bíblia, tá com a tua Bíblia aberta, né? Porque tu é um inscrito do canal, a Bíblia diz, então tu tem que estar com a Bíblia aberta e lendo o que a Bíblia diz. E tá dizendo o quê? Não cozinhe o cabrito no leite da sua própria mãe. Aí tu pensa assim, mas meu Deus, o que isso tem a ver com tudo que a gente estava lendo? Vamos estudar. Vamos aprender, vamos pedir discernimento do Espírito Santo, que o Espírito Santo testifique com o nosso espírito para que a gente entenda, para que haja interpretação, sabedoria. O povo judeu até hoje não come carne com leite, não come leite com carne. E eles interpretam isso ao pé da letra. Então, por exemplo, eles não vão comer um hambúrguer com o bife, né, o hambúrguer e o queijo. Eles não vão comer um estrogonofe que tem creme de leite e carne. Sei lá, eu podia dar muitos e muitos exemplos aqui. E aí, tem pessoas que acham que essa é uma proibição bíblica, que isso tem uma razão de ser, por causa deste versículo aqui. Não cozinhe o cabrito no leite da sua própria mãe. Aí eu vou te falar, isso aqui era um ritual pagão. Entende o contexto? Deus está falando para o povo que eles vão celebrar 3 festas, porque eles vão entender que a provisão, a prosperidade, a fertilidade, a abundância, as bênçãos vêm do Deus Criador, vem do Senhor, vem de Deus. E eles tinham na sua memória e na sua experiência oferecerem sacrifícios para aquelas divindades. E um dos rituais que era feito, um ritual pagão, era sacrificar o cabrito no leite da mãe do cabrito para induzir a fertilidade das cabras,
Então vamos ver se eu expliquei direito. O ritual pagão era sacrificar o cabrito para induzir a fertilidade da mãe. Ou colocar o cabrito no leite da mãe ressuscitava o cabrito morto para que houvesse vida. Então era um ritual. E isso era algo pagão. Era uma magia, era um ocultismo, era um encantamento. E Deus está dizendo, vocês não vão fazer isso para ter prosperidade, para ter fertilidade, para que haja nascimento, crias. E aí o que acontece? É uma simbologia entre a vida e a morte, ou a morte e a vida. Por quê? O cabrito, ele é filho da cabra. Ele é o filhote. E ele, para ficar vivo, ele precisa do leite da mãe. Então, a vida do cabrito depende do leite da mãe. Então, o que eles faziam? Eles ofereciam a morte do cabrito no leite da mãe para ter a vida. Tu entende a maluquice, a loucura, o sacrifício, o pecado de tudo isso? Então, Deus sabia que o povo repetia esses rituais. Então ele tá ensinando. Não cozinhe o cabrito no leite da sua própria mãe. E isso é tão sério que isso tinha um poder de encantamento, de feitiçaria, de magia. Lembra das ciências ocultas do Egito? Isso era muito forte para eles. E eles faziam esse sacrifício para garantir que os rebanhos multiplicassem. E Deus está dizendo, não é para fazer isso. Não é para fazer isso. Não cozinhe o cabrito no leite da sua própria mãe. E aí, isso tem registros, né, desse sacrifício entre os cananeus, entre aqueles povos ali. E aí, olha o que acontece. Em Êxodo 23, 13, que é o que a gente está lendo, 19, esse que a gente está lendo, aparece de novo em Êxodo 34, 26. Tu aí que é inscrito do canal, estudioso da Bíblia, anota aí que quando a gente chegar lá eu vou falar de novo. Deuteronômio 14, 21. Então esse texto é repetido 3 vezes. Para tu ver a importância, o quanto Deus se importava com isso. Que isso era um ritual que Deus abominava. Todos os rituais pagãos Deus abominava. E ele está querendo instituir santidade, consagração, pureza. Então, esse é, vamos dizer assim, o princípio por trás deste versículo. Não cozinhe o cabrito no leite da sua própria mãe. Sempre eu falo errado. Da sua própria mãe. Isso não é algo que nos protege no sentido do alimento. Por quê? Porque aquele versículo lá de Gênesis 18, 8, deixa bem claro que os anjos e o próprio Jesus, porque era o anjo do Senhor, o próprio Deus, comeu coalhada, leite e o novilho. Então, não te preocupa com isso. O importante é obedecer à palavra de Deus, certo? Agora vamos para o 20. Eis que eu envio um anjo adiante de vocês, para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Deem atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Então, aqui não sei como é que está na tua Bíblia, mas na minha está com letra maiúscula. Então, eu tenho falado para vocês, quando aparece o anjo do Senhor, nós sabemos que é uma referência ao Senhor Jesus, a Deus. Não é o anjo como um mensageiro de Deus, como o empregado, funcionário, o subordinado. Não. É o anjo do Senhor, é o anjo de Deus, é o próprio Deus. Quando Jacó lutou com Deus, né? Com o anjo de Deus, a gente viu, estava com letra maiúscula.
e ele foi abençoado e teve o seu nome mudado. Então aqui está falando que eu envio um anjo adiante de vocês para que os guarde pelo caminho. A presença de Deus, a presença do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus. Pois nele está o meu nome. Então, quem é que tem o nome de Deus? Jesus, né? Então, tá bem claro aqui. 22. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês e adversário dos que são adversários de vocês. Porque o meu anjo irá diante de vocês e os levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Também falei que esse versículo iria aparecer muitas e muitas vezes ao longo do Pentateuco. E não só, né? Mas assim, ó, de novo, se tu tá acompanhando, tu já lembra, tu já sabe, tu já estudou, tu já leu. Mas se esse é teu primeiro vídeo, vamos relembrar. Esses povos são os povos... São 7 povos, às vezes são citados 6, às vezes 7, às vezes 5, depende do versículo, mas são os povos destinados à destruição, que representam principados, potestades, pecados, divindades, desafios, questões que Israel teria que lidar e vencer, ou tentações. Então, amorreus significa o quê? Rebeldes amargos. Heteus, terror e medo, ou que causam terror e medo. Ferezeus, rústicos, camponeses. Cananeus, negociantes, mercadores, eu tenho dito, aqueles que compravam e vendiam. Heveus. Eu encontrei um outro significado, que eu não sei se eu tinha falado da outra vez, que eles também, né, são camponeses, vivem em aldeias, são rústicos também, mas aí encontrei serpentes. Jebuseus, trilhado, debulhado, orgulhosos, resistentes. Porque sim, a gente sabe que os jebuseus são os que habitavam em Jerusalém e foram os últimos a serem destruídos. Davi e Joabe, tem vídeo no canal, tanto de Davi quanto de Joabe. Que aí foi a tomada de Jerusalém, que eram esses povos aqui, jebuseus, que lá habitavam. E eu os destruirei. Então a promessa de Deus sempre é essa. E iria destruir estes povos. 24. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, nem sigam os costumes deles. Pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e despedacem as suas colunas. Então o que Deus está dizendo aqui? Destruam, despedacem. Tem que romper com todo tipo de adoração a ídolos, falsos deuses, divindades. O Deus dos hebreus, o Deus de Israel, é um Deus zeloso, ciumento, que não divide a glória dele com ninguém. Adorem o Senhor, o Deus de vocês, e ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. O que Deus está prometendo aqui? Bênçãos, bênçãos. 27. Enviarei o meu terror diante de vocês, confundindo todos os povos que vocês encontrarem. Farei com que todos os seus inimigos virem as costas e fujam de vocês. Também enviarei vespas diante de vocês que expulsem os heveus, os cananeus e os heteus diante de vocês. Então aqui vamos parar um pouquinho, ó. Agora vem as maldições, o terror, a confusão. Ó, eles vão fugir, vão ter medo. Aí ele fala de vespas. E quem são destacados? Os heveus, que ó, são as serpentes. Os cananeus, que são os negociantes, negociadores, e os heteus, que são os que causam terror e medo. 29.
Não os expulsarei de diante de vocês num só ano, para que a terra não se torne em desolação e as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Então aqui o que a gente vê? Que há um tempo para todas as coisas. Que Deus, na sua infinita sabedoria e soberania, Ele sabe o tempo e o modo de agir. E nós, na nossa ansiedade, impulsividade, a gente quer que seja agora. E Ele está dizendo, não vai ser num só ano, para que a terra não se torne desolação. Quer dizer, Deus sabe o que Ele está fazendo, Ele sabe o tempo que Ele vai fazer, Ele sabe como vai fazer. Ele é soberano, Ele está no controle, Ele é Deus. 30. Pouco a pouco os expulsarei de diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse da terra. Porei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates. Porque entregarei nas suas mãos os moradores da terra, para que vocês os expulsem de diante de vocês. Não façam nenhuma aliança com eles, nem com os deuses deles. Então tá bem claro. Não façam aliança. Não se unam, não se liguem a eles. Não sigam seus princípios, seus atos, seus comportamentos, seus maus exemplos. Deus está querendo mudar esse povo. Santificar, consagrar esse povo. 33. Eles não habitarão na sua terra, para que não façam com que vocês pequem contra mim. Se adorarem os deuses deles, isso será uma cilada para vocês. Isso aqui é muito forte. Isso aqui representa o mundo, representa o pecado, o inferno, as tentações, a carne, a natureza humana. Cada um desses povos simboliza algo que é uma tentação, que é um desafio, que é um problema, que é algo a ser vencido por nós. Em determinadas fases da nossa vida, nós temos determinados pecados, ou tentações, ou desafios. Então, Israel vai passar por esses passos, essas etapas, esses estágios, essas fases, para vencer um a um. Pouco a pouco os expulsarei de diante de vocês. Mas qual é o conselho de Deus? Não adorem os deuses deles, porque isso vai ser uma cilada para vocês, uma armadilha, uma prisão, um cativeiro, uma escravidão. Porque nós nos tornamos escravos do pecado, das nossas vontades, da natureza humana, né? Da carne. E Deus está dizendo, não adorem os deuses deles, porque isso vai ser uma cilada para vocês.